Gente querida, de olho aqui no relógio, porque tem outro culto, e é um desafio para a gente que expõe as Escrituras, que prega a palavra. Não o que a gente vai dizer, muitas vezes, porque o nosso coração está cheio de tanta coisa, mas o desafio para os pregadores é o que eu não falo, de tanto que eu quero falar nesse tema e nesse assunto. E vocês me deram, através do seu pastor, meu querido amigo, um tema maravilhoso, um tema provocativo, um tema amplo, grande, abrangente, que vocês estão trabalhando ao longo do mês, não é? E é o melhor mês do ano, mês de agosto. Sim, meu aniversário, claro, assim. Uma das minhas qualidades é a minha humildade. Eu não gosto de chamar atenção para mim, assim. Não sei se vocês já perceberam, né? Famílias imperfeitas, onde a graça encontra morada. Tema precioso de vocês e para vocês. Eu tenho certeza que as pessoas que já falaram aqui e que vão falar, provavelmente tenham abordado questões dessa temática da família, que, como eu disse, é ampla. E fiquei pensando essa semana, como é que eu ia trabalhar com vocês esse tema. E aí veio ao meu coração, pastor Jefferson, um desafio que eu reporto vindo da parte de Deus, porque o nosso adversário não ia colocar isso no meu coração. E eu sou muito medroso de incomodar as pessoas. Então, assim, da minha parte, eu não gostaria de trazer constrangimento para esse público que eu vou me dirigir. E o nosso adversário, ele gostaria que ninguém tocasse nesse assunto. Então, eu reporto, eu deduzo, eu concluo que foi da parte de Deus. Eu quero trabalhar esse tema, famílias imperfeitas onde a graça habita, em diálogo, em contraste, em contraposição, ou numa interface, se você preferir, com uma expressão bíblica que é muito conhecida, mas é pouco explorada, a gente não sabe direito o que significa, que é um homem segundo o coração de Deus. Então, eu quero, sim, me dirigir para os homens aqui, meus amigos. Estamos juntos? Vai, Corinthians? Não, vai Mengão, vai Flamengo. Deixa eu usar aqui os códigos para ver se a gente se conecta, para ver se tem vínculo aqui, como dizem os terapeutas, né? Eu quero falar para vocês, homens solteiros, homens casados. Talvez você que venha de uma separação, está atravessando. A Ana cantou, essa canção é maravilhosa da Ana, né? As metáforas são... Deus te deu um presente com essa canção, e nos deu um presente através dessa canção. Talvez você esteja vivendo uma tempestade, um homem aqui, vindo de um casamento desfeito, sofrido, doído, né? Sangrando até. E é com muito temor e tremor que eu quero tocar nessas questões, nesses assuntos que dizem respeito a esse tema, um homem segundo o coração de Deus, para a gente pensar, então, dentro do tema da família imperfeita. Na família imperfeita existe um homem. Será que o homem que faz parte dessa família imperfeita é um homem segundo o coração de Deus? Será que eu, como homem, sou um homem segundo o coração de Deus? O que quer dizer isso, afinal? Essa expressão que aparece primeiro lá em Samuel, quando o profeta Samuel exorta, ele dá uma dura no Saul, ele diz: Saul, acabou, você já deu, né? Você está fora, né? Com você a coisa não anda, né? Pediu substituição, certo, homens? Aqui. Saul pediu substituição, não, Deus falou, para você já deu. E aí o profeta Samuel diz assim: porque o Senhor suscitará para si um homem segundo o seu coração para conduzir essa nação. E depois essa expressão aparece quando Paulo está pregando lá em Antioquia, e ele usa essa expressão falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E para a gente pensar essa frase, então a gente tem que desmembrá-la, pensar na estrutura da frase, um homem segundo o coração de Deus, e dividi-la em duas partes. Primeiro, a gente tem que pensar o que é ser homem, e segundo o coração de Deus. Tudo bem? Vamos lá, homens? Vocês estão comigo? Corajosos? Valentes? Vocês são homens ou ratos? Se são homens, não corram. Se são ratos, fiquem aí também, e vai dar tudo certo, eu prometo. Assim espero e oro. Há uma crise na masculinidade no tempo que a gente está vivendo. Vocês concordam comigo?
há uma enorme crise com o significado da nossa masculinidade. Homens solteiros, casados, descasados, pais ou não aqui presentes. A nossa sociedade vive uma crise com o que significa ser homem. Basta ver as séries. Se você olhar para as séries da TV, qual série que tem uma família, que vem à sua mente, que tem um homem assim forte, equilibrado, que é afetuoso, mas é firme? Né? Vamos pensar em algumas. Família Dinossauro. Querida, cheguei. Né? Vamos pensar no nosso irmão Homer Simpson, porque o Homer ele é crente, sabia? Tem um episódio, inclusive, que o Homer está na igreja, e ele está lá sozinho, não sei se é uma igreja, não é batista, é presbiteriana, assim, metodista, anglicana, e ele está sozinho no culto, aí entra o organista, o cara vai para o órgão, e o pastor sobe, o pastor ora e diz assim, ó Deus, obrigado, porque pelo menos um irmão veio para a igreja ao invés de ir para o jogo, porque era o dia do Super Bowl, né? Aí o nosso irmão Homer Simpson está orando, ele diz, caramba, esqueci do jogo, e sai correndo do culto. Que série de TV apresenta um homem, um pai, um esposo saudável? A Grande Família? Linneu? Agostinho? O único Agostinho que eu gosto é Agostinho de Hipona, mas o Carrara lá de Alcântara. Há uma crise. Ou o homem é descrito pelos roteiristas. Eu acho que os roteiristas das séries e de Hollywood, eles têm problema muito sério com seus pais. Porque não é possível. Toda série que você assiste, que tem uma família, toda é muito genérico, né? É forte, mas a maioria das séries que tem uma família, o pai é retratado como uma caricatura, um pastiche, uma palavra que a gente não usa muito, né? De masculinidade, de hombridade, de virilidade. Ou ele é um brucutu, aquilo que hoje o pessoal, aí os mais inteligentes chamam de machismo tóxico, né? Ou ele é aquele cara que bate na mesa, fala grosso, quem manda aqui sou eu, ou ele é um panaca. Não vou falar Zé Mané, porque vai que tem Zé aqui, né? Eu tenho um amigo chamado Zé, e lá em casa eu tenho uma calopsita, que também é Zé. Mas quando a Sinha está brava, ela chama todo mundo de Zé lá, né? Lá em casa. Aí o meu amigo José Augusto, pastor, foi lá em casa, estava conversando comigo na sala, o cachorro subiu no sofá assim e falou, sai daí, Zé! Aí o pastor falou, o que eu fiz, Gerson? Então, nada contra os Zés, é só uma expressão que culturalmente a gente abraçou, um Zé Mané. Também tem o seu primo, João Ninguém, né? Ou ele é um panaca, um banana, ou ele é um brucutu, rude, tosco, grosseiro, bruto, Shrek, como se diz em hebraico, Shrek. Não é? Então, onde a gente acha esse conceito de uma descrição de masculinidade que seja uma espécie de uma terceira via, uma frase que está bem em voga, né? Uma terceira via, nem isso nem aquilo, nesse dilema, uma terceira possibilidade, uma outra espécie saudável, uma referência para nós de masculinidade. O que é ser homem? Olha que interessante. O profeta Samuel usa essa expressão, Deus suscitará, Deus levantará para si um homem segundo o seu coração, e ele está pensando em quem? Em Davi. Davi o belemita, Davi filho de Jessé, Davi o poeta, Davi o salmista, Davi o luthier. Há um texto que eu gosto muito em Crônicas que diz assim, e os levitas cantaram e tocaram usando instrumentos que Davi, servo do Senhor, inventou. Davi era luthier, Dani. O menino não era fraco, não. Ele era poeta, ele era salmista, ele era guerreiro, ele era administrador, ele era um estadista, ele fazia instrumentos nas horas vagas. Esse homem segundo o coração de Deus, essa expressão aparece 2 vezes nas Escrituras. Na primeira, como eu disse, nos lábios de Samuel a respeito de Davi, profeticamente, depois, de forma retroativa,
Paulo pregando em Antioquia da Psídia, ele diz: porque Davi, o servo do Senhor, um homem segundo o coração de Deus. 2 vezes essa expressão é usada a respeito de Davi. Davi é o personagem bíblico que a gente mais conhece, sabia? A gente conhece a vida de Davi por dentro e por fora. Por dentro, nos Salmos, no Saltério, nos 150 Salmos de Israel. Eu amo os Salmos. Os Salmos são a nossa escola de oração. Você quer aprender a orar? Ore com os Salmos. Você quer aprender a expressar o seu coração diante do Senhor na adoração? Frequente os Salmos. O João Calvino dizia que os Salmos são a anatomia da alma. Todos os nossos sentimentos estão descritos, prescritos, registrados nos Salmos. Tem Salmo quando quando o Davi está com raiva, ele ora: Senhor, pega os filhos dos meus inimigos e bate com a cabeça dele na rocha. Davi ora assim. É claro que Deus não ouviu essa oração, mas ele economizou na terapia. Chamado Salmo imprecatório. Quando ele está com raiva, ele fala isso. Quando ele se sente abandonado, ele fala: até quando, Senhor? Cadê você, Deus? Então tem salmo de tristeza, salmo de alegria, salmo de raiva, salmo de todas as espécies, todo o leque, todo o range, todo o alcance, todo o leque, espectro de emoções humanas estão descritas nos Salmos. Então a gente conhece a vida de Davi nos Salmos, porque quando ele vive o que ele vive, quando ele experiencia o que ele experiencia, ele ora o que ele ora. A oração de Davi não é parecida com a nossa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, palavras, sentimentos e obras, pecados de omissão. Amém, Senhor. E o que mesmo que eu estava dizendo, Pai? Davi não ora assim. Davi ora visceralmente. Como disse C.S. Lewis, ele não ora o que deveria estar no seu coração, ele ora o que está no seu coração. E se o que está no coração de Davi é raiva, ele ora a respeito dessa raiva. É maravilhoso esse conhecimento que a gente tem de Davi por dentro. Mas a gente conhece Davi também por fora, na sua biografia, amplamente descrita, detalhadamente descrita, minuciosamente descrita nos livros de Samuel, nos livros de Crônica. Nem a vida de Jesus, nem a respeito de Jesus, a gente sabe tanto quanto a gente sabe a respeito de Davi. Legal, Davi, nota 10. Davi, fera. Não. Davi teve várias esposas. Davi teve muitos filhos. A família de Davi foi uma família imperfeita. Interessante, a gente cultua heróis, né? Nós gostamos de heróis. Não é à toa que a Marvel, que a DC Comics, ganha tanto dinheiro com heróis. A gente vive numa sociedade que gosta de cultivar heróis. A Bíblia não cultiva esse nosso desejo de ter heróis. Quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo Davi muito mais como uma referência, não apenas pelo que ele fez de bom, ou por quem ele era, seus talentos, suas habilidades, suas vitórias, suas conquistas, mas a vida de Davi me inspira muito mais pelos seus erros. Portanto, Davi é para mim um anti-herói. Em muitos aspectos, eu olho para Davi e eu digo assim: Senhor, não quero isso para mim. Não quero ser assim. Eu poderia falar e comentar e gastar um tempo aqui com vocês nas falhas de Davi como pai. Por exemplo, a situação dele com Absalão, com o filho dele. Tristíssimo, tristíssimo. O filho se levanta contra o pai. Imagina, Jefferson, seus filhos se levantarem contra você aqui na igreja. O que se passa na cabeça de um pai quando sabe que há um motim, há uma insurreição dos filhos contra a autoridade do pai no reino? Não é numa igreja, é no reino. Triste. Mas eu penso, e eu queria então ler com você um verso só, do segundo livro de Samuel, no capítulo 11, verso 1. Eu penso que a chave para a gente pensar o que significa essa expressão, um homem segundo o coração de Deus, que eu repito, eu reitero, eu reforço,
Na nossa família imperfeita, pode haver um homem segundo o coração de Deus, e nessa família onde a graça faz morada, nós somos chamados a sermos homens segundo o coração de Deus. Se Davi o foi, por que não eu e você? Então, onde que está? Não é segredo, eu não gosto dessa ideia de que há um segredo, mas que pistas, que pistas nós podemos achar na vida de Davi para a gente delinear os contornos do coração de um homem segundo a alma, o interior de um homem, para não ser redundante, segundo o coração de Deus, a vida de um homem segundo o coração de Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Olha que poético, olha, Ana, que coisa, que linguagem aqui. Eu fui, pastor Jefferson, professor de língua e literatura, então eu me encanto com a beleza, com a poesia da Bíblia. Tem muita gente que acha que a Bíblia tem poesia só nos Salmos ou no Cântico dos Cânticos. 2/3 das Escrituras são poesia. Poesia não é rima. Poesia é um tratamento para a palavra, é uma atenção à beleza. É um tratamento especial para as palavras e uma atenção para a beleza. E o escritor bíblico, ele trata as palavras de uma forma especial e ele dá atenção para a beleza. Olha como ele começa o verso 1. Ele diz, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Um homem segundo o coração de Deus. Como assim? Pausa reflexiva. 5 minutos. Não, brincadeira. Mas não fica essa pergunta? Depois você vai ler a história e você vai ver que Davi fica tão apaixonado por essa mulher que ele manda o esposo dela, Urias, para a linha de frente, para o front line da batalha, para ser morto, e ele poder continuar com ela. Ele não apenas é um adúltero, como ele é um assassino. Mas, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, um homem segundo o coração de Deus. O que essa expressão significa? Não sei você, mas eu fico perturbado tentando equacionar essas duas coisas. Essa frase tão bela e essa atitude tão feia de Davi. Então eu queria pensar com vocês que se tem uma chave para a gente definir o que é homem, o que é um homem segundo o coração de Deus, a partir da história de Davi, a chave começa nessa primeira frase do verso 1 desse texto que a gente leu, 2 Samuel capítulo 11. Na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Davi não foi para a guerra, todo mundo foi. A segurança territorial de Israel estava ameaçada. Israel sempre foi cercado de inimigos. Então eles faziam guerra muitas vezes, não era para
invadir a Ucrânia e tomar posse da Ucrânia, mas para se defender, para proteger a integridade nacional. E aí todo mundo vai para a guerra, o exército vai para a guerra, mas Davi fala assim, quer saber? Eu vou tirar folga, estou de férias. Isso suscita uma pergunta, homens aqui. Nós que somos homens e não somos ratos. Ninguém riu, pastor, acho que eles não estão gostando da minha piada. E acho que não vou ficar para o segundo culto, não. Vou correr. Pergunta para vocês, para nós, homens, que guerras nós estamos deixando de lutar? Que guerras nós estamos deixando de lutar? Muitos de nós, homens, achamos que a nossa grande batalha, nós que vemos desse paradigma, o primeiro paradigma dessa ideia de hombridade, de masculinidade, de virilidade mais antiga, e que está de pé, mas eu só estou descrevendo, assim, historicamente, sociologicamente, a ideia, a batalha do homem como provedor, não é? Não, eu não deixo faltar nada em casa, pastor. Chova ou faça sol, eu acordo 5 da manhã e pego o ônibus e vou trabalhar. Eu coloco o pão em casa, eu vou atrás do leite das crianças. Será que a grande guerra, homens, que nós temos que travar, de fato, a maior guerra é a guerra do sustento da nossa família? Uma vez, num gabinete pastoral, um professor brilhante, um homem muito inteligente da nossa igreja, entrou, veio conversar comigo, um intelectual, aliás, né? E depois de quase 1 hora de conversa, ele começou a chorar e disse assim, pastor, meu pai me deu tudo. Meu pai me deu tudo. Eu precisava de um tênis, meu pai me dava. Eu precisava de uma mochila, meu pai me dava. Eu precisava de uma bicicleta, meu pai me dava. Um videogame novo, meu pai me dava. Meu pai me deu tudo. Mas eu não lembro do meu pai me dar um abraço. Meio piegas até aqui, né? Forcei, né? Mas se você ouvisse chorando, você não acharia piegas. Será, homens, que a grande batalha que a gente tem que travar é simplesmente a batalha do sustento, do pão sobre a mesa? Um outro amigo executivo trabalhava numa grande auditoria de São Paulo. Chegou em casa um dia, tirou a gravata, abriu o laptop, continuou trabalhando na mesa da cozinha. O filho chegou, papai, você pode me levar no McDonald's? Ele falou, filho, hoje papai não pode. Mas, papai, você já voltou 4 anos, 5 anos. Você já voltou? Não, mas ainda tem trabalho. Amanhã papai te leva. Amanhã. Filho murchou. Eu consigo até imaginar os ombros dele caindo na hora. Assim. Não é assim que eles fazem? Aí, no outro dia, a mesma coisa. Papai, não, filho, ainda estou enrolado. Amanhã papai te leva. No terceiro dia, quando o pai falou, 3 dias seguidos. Esse moço hoje já é um engenheiro formado, mas ele era um menino de 5 anos. Terceira noite, terceira vez que ele pede o pai para levá-lo ao McDonald's para comer 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e picles, num pão com gergelim. Um lixo. Mas o menino não queria 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. O menino queria um tempo com quem? Com o pai. E aí o pai vira e fala assim, filho, amanhã. Aí o filho, profeticamente, tomado pelo Espírito do Senhor, como diriam os pentecostais, diz assim, papai, hoje é amanhã. Hoje é amanhã, pai. Hoje é amanhã. Eu falo isso com temor e tremor. Eu sou pai de 2 meninos, um de 21, um de 17. Hoje é amanhã. Tem pai tão pão duro, não tem nenhum aqui, pastor. Mão de vaquice, o espírito de mão de vaquice está amarrado nessa igreja. Né? Mas tem pai que fala assim, filho, olha só, um combo do McDonald's custa 40, por aí, 40.
Filho, então, 40 vezes 10, 400. 12, se for uma vez por mês, dá 480. Vezes 10 anos, dá com juros, de renda fixa, CDB, 100% do CDI, vai dar R$6.000, filho. Você pode ir para a Argentina. O filho não quer ir para a Argentina daqui a 10 anos. Ele quer 2 hambúrgueres, alface, toda a igreja, queijo, molho, especial, cebola e picles, num pão. Amém, igreja? Quase que eu falo uma expressão em hebraico. Vá tomar banho. Mas isso não é homilético, né? Que guerra a gente está deixando de travar, pai? Que guerra? Não, todo ano eu troco de carro. Não, meu filho estuda na melhor escola de São José dos Campos. Que guerra nós não estamos lutando? Eu diria, homens, eu sugiro que 2 guerras, para você anotar aí no seu bloco de notas. Primeiro, a guerra contra o egocentrismo. Nós não estamos lutando essa guerra. O maior problema no casamento é o egocentrismo. O maior inimigo do casamento é o egocentrismo. Não é adultério? Não. Porque a raiz, o chão, o germe do adultério é o egocentrismo. Eu já ouvi isso N vezes, tanto no gabinete quanto no consultório. Nas conversas. Pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Já ouviu essa frasezinha aí? Né? O que está por trás dessa frase é assim: a coisa mais importante da minha vida sou eu mesmo. E aí, quando a gente lê Efésios 5, a gente aprende o princípio bíblico da sujeição mútua. Muita gente usa esse texto para dizer que o marido tem que mandar na mulher. Mas Paulo começa a sessão tão usada nos casamentos, dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muitas vezes assim está certa. Talvez a maioria das vezes. Também não vou dar essa moral toda para ela. E eu tenho que dizer: tá bom, amor, você está certa. Aliás, eu queria dar uma dica para você. Quer ter um casamento longevo? Compra um sofá bom, irmão. Compre um sofá bom. Diga para o seu irmão: compre um sofá bom. Diga: compre um sofá decente. Porque se a tua esposa começar a mandar você dormir no sofá, o sofá for ruim, você não aguenta e vai embora para casa da sogra, do cunhado. Estou falando uma coisa séria, começa a vir essa distração. Primeira guerra que talvez a gente não esteja... Quando o pastor fala primeiro, o cara pensa: será que tem mais umas 5? Só tem mais uma, calma. Baixar a tua ansiedade. A primeira guerra que talvez você não esteja lutando na época em que os homens, segundo o coração de Deus, precisam ir para a guerra contra o egocentrismo. Para de achar que é tudo sobre você. Tem homens, aqui não tem nenhum, pastor, mas eu pastorei muitos. Aqui não tem. Essa igreja aqui é 100% trigo. Uma vez eu fui numa igreja, estava escrito, igreja evangélica 100% trigo. Eu fiquei me perguntando como que eles conseguiram separar o joio. Nem Jesus separou o joio. 100% trigo. Então, falei: caramba, criaram um app. Deve ter sido o Chat GPT, né? Pergunta para o Chat GPT como é que se tira o... Né? Mas aqui nessa igreja não tem isso, mas lá tem. A igreja que eu pastorei há 23 anos tem. Homens que não percebem que o eu está muito grande. Você conhece alguém que faz a barba no espelho cantando "Grandioso és tu"? Você conhece alguém assim? Eu tenho alguns cunhados que fazem a barba cantando "Grandioso és tu". Você conhece alguém que é tão apaixonado por si mesmo que ainda acha que é correspondido? É uma piada profunda essa daí. Você conhece alguém que é apaixonado por si mesmo e ainda acha que é correspondido? Gente, eu falei uma coisa especial aqui. Diminua a importância do eu e amplifique a necessidade do nós. Conjugalidade, parceria conjugal, homens. Lutem essa batalha. É uma luta. É uma luta. E para fechar, a última batalha que eu acho que nós não estamos travando, homens,
É a batalha do quebrantamento. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Deus fala com o profeta Natã e diz assim: Natã, vai na casa do Davi, do rei, porque ele está cego pelo pecado. O pecado o cegou. E aí Natã, gente, tem que ser muito homem para ser profeta. Naquela época o rei fazia assim, ó. Nem precisava fazer a onomatopeia. Só fazia assim, ó. E aí a pessoa era morta. E o Natã vai na casa do Davi, sabia de tudo já. Bate palma. Ô, Natã, entra aí, estou tomando café, senta aí, pão de queijo, quer aí, tá, pão na chapa, quer puro ou com leite? E aí o Natã fala assim: o rei, queria te contar uma história. Rapaz, eu adoro suas histórias, conta aí. Então o homem tinha muitas ovelhas e o outro só tinha uma ovelhinha. E aquele que tinha muitas ovelhas foi lá e pegou a ovelha daquele que só tinha uma ovelhinha. E vamos prender esse homem, vamos matar esse homem. Quem foi? É uma metáfora, é uma parábola ou você está me dando uma notícia? Aí Natã olha nos olhos de Davi e fala assim: você é esse homem. Por que Davi é um homem segundo o coração, pastor? Porque Davi é quebrantado. Quando ele foi confrontado, homens aqui presentes, que são homens e não são ratos. Posso ouvir um amém? Quando o pastor de vocês, um amigo de vocês, confrontá-los, não vai para a defensiva, não, que esse é o caminho mais fácil. Aprenda com Davi a quebrantar o seu coração, porque o profeta vai embora, ele vai para o quarto, ele planta, mete o rosto no pó e escreve o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, Senhor. E ele confessa o pecado vergonhoso que ele cometeu. Ele se quebranta. Eu tenho um pastor, você conhece o Osmar Ludovico? Então, está com 82 anos, idade do meu pai, mora em Portugal, plantou a nossa igreja, me mentoreou, caminhou comigo. E até hoje nós somos amigos, eu e Cinha, apresentou os meus filhos ao Senhor, me ordenou o ministério pastoral. E eu lembro de uma conversa que eu tive com ele quando ele fez 50 anos de casado e quase 40 de ministério. E eu disse assim: Osmar, você não gosta da teologia da receita, você não tem uma receita de bolo, mas o que você me diz assim? Como é que pode 50 anos de ministério, 40 de casados? E ele me disse assim: sabe, Gerson, não tem um segredo, mas tem uma coisa que eu te digo com certeza que não pode faltar, nem como esposo, nem como pastor, nem como homem: quebrantamento. Quebrantamento. E não tem quebrantamento retroativo, não. Durante 20 anos eu fui sempre um homem muito quebrantado. Você vai na academia, né? Dani estava lá em casa, a gente foi na academia, ele achou que eu ia sair do balão de oxigênio, eles que saíram lá, né? Sentiu firmeza aqui no pré-idoso, como diz meu filho, 56, corpinho de 66, né? O personal, o nutricionista, o endocrinologista fala assim: há uma memória muscular, né? Se você faz musculação, você não, né? Você pode parar 1 ano ou 2, mas você tem uma reserva. Você tem uma reserva mnemônica muscular que mantém um pouco a sua, não é? Mas isso não existe com quebrantamento, minha gente querida. Não adianta você ser quebrantado 30 anos e, de repente, você falar: agora quem manda aqui sou eu. Né? Meu filho Bernardo tinha 3 anos e ele me esbofeteou. Estou falando metaforicamente. Porque já era 10 horas, eu cheguei, Discovery Kids. Você lembra? Backyardigans. Monstros S.A., 40 vezes. E aí eu falei: filho, mamãe já pediu para colocar você na cama, vamos lá. Não, papai, só mais um pouquinho. Eu falei: não, filho, chega. Não, papai, só mais. Não, filho, chega, já são 10 horas, eu estou exausto, sua mãe está dormindo.
Filho, mas por quê, pai? Eu falei, porque eu estou mandando. Bati na mesa. Porque eu estou mandando, rapaz. Você não manda aqui. Eu falei, o quê? O que você está falando, filho? Quem manda aqui é Jesus. Meus amigos que são homens e não são ratos, quem manda na nossa casa, na nossa família, é Jesus. Se Ele te confrontar, quebrante o seu coração e diga, tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixe que meu casamento acabe por causa do meu eu. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu vou falhar como pai, vou falhar. Mas que os meus filhos digam assim, meu pai tem muitos defeitos, mas ele é um homem quebrantado. Quando ele é confrontado, ele diz assim, filho, você tem razão. Sabe, irmãos, o que isso tem a ver com a graça? Vamos lá, porque senão, pastor, é muito fácil a gente pregar sermões moralistas, né? Faça isso, 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 isso. Aí é melhor você ouvir uma palestra do pastor Karnal, do pastor Cortella, né? A gente está aqui pregando o Evangelho. Essa igreja é centrada no Evangelho. Você diz amém? E o Evangelho diz que não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama por causa de Cristo Jesus. Deus não me ama por causa da minha performance. Meus filhos não serão maravilhosos porque eu faço tudo certo. Meus filhos serão o que Deus quer e deseja e planeja para eles por causa da graça de Cristo Jesus. O Evangelho é a mensagem, disse Tim Keller, que me faz perceber que eu sou pior do que eu acredito, porque no fundo eu me acho importante. Eu acho que esse é o meu problema como homem, eu me acho muito importante. Eu cresci assim, meu pai cresceu assim. E por isso essa crise na masculinidade, por isso essa crise na sociedade, por isso essa crise na família. Mas o Evangelho me diz que eu sou pior do que eu acredito, mas eu sou mais amado do que eu imagino. Famílias imperfeitas, com homens como eu e você, que às vezes parecem mais ratos do que homens. Né? Por que a gente é mais rato do que homem? Porque nós somos medrosos. A gente tem medo de lutar as batalhas que Deus deseja que a gente lute. A batalha contra o egocentrismo, a batalha contra o nosso coração duro. Essa é uma batalha difícil, irmão. Acordar cedo e ir lá trazer dinheiro para casa, isso aí a gente faz. Mas encarar a gente mesmo, dizer, eu sou orgulhoso, eu sou presunçoso, eu preciso reconhecer que você está certo, eu estou errado. Essa batalha a gente não quer lutar. Esse round a gente não quer. Não se constranja, não fique chateado comigo. Assim diz o Senhor para mim e para você, homens, dessas famílias imperfeitas, onde a graça faz morada. Pastor, mas sou eu ou é Jesus? É você e é Jesus e é você. Porque graça não é contrário de esforço. Graça é contrário de mérito. Entenderam? Então, se eu me esforçar, na conversa com a minha esposa, na conversa com os meus filhos, dizer assim, onde que eu estou errando? Se eu me esforçar para procurar o pastor e falar, pastor, eu preciso de ajuda. A ira me domina, pastor. Pastor, eu preciso de ajuda. A pornografia é um problema na minha vida. Eu tenho um grupo de apoio lá na igreja agora. Toda hora aparecia um mais velho, um jovem, aí eu fiz logo um grupo. Falei, ninguém sabe quem vai, você só sabe que eu vou. Chegou lá, você, ficaram tudo assim, né? E estamos caminhando. E eu digo para eles assim, a pornografia é água da privada numa taça de cristal. Vamos conversar? E a gente está caminhando. Levanta aqui, lembra do corinho? Levanta aqui, cai acolá, mas depressa levanta. Tem crente velho aqui, não? Né? Lembra dessa música? Pronto, já deu o recado. Deus te abençoe. Eu e você vivemos em famílias imperfeitas, mas onde a graça quer fazer morada. E eu quero me corrigir
vocês não são ratos, vocês são homens, e que sejam homens segundo o coração de Deus. Amém. Pastor Jefferson.